RCP Notícias. Para viva, boa noite, são já 19 horas. Estamos a dar início ao jornal a esta hora aqui na Rádio Nacional, antes os títulos da atualidade. Selecionador nacional Pedro Brito, conhecido por bubista, eleito melhor treinador africano de 2025. Polícia Judiciária prende veleiro e detém 3 suspeitos de tráfico internacional de droga na zona económica exclusiva de Cabo Verde. O Presidente da República esteve hoje de visita ao Concelho de Santa Catarina de Santiago. Depois de visitar as obras, o chefe de Estado mostrou-se bastante agradado com o que chama de nova dinâmica de governação local e destacou o papel e a relevância de Assumada para a região Santiago Norte. Juventude do PAICV classifica o Orçamento de Estado para 2026 como eleitoralista e distante da juventude. O presidente da JPAI diz mesmo que o documento compromete o futuro das próximas gerações. Esta tarde, o Ministro da Promoção e Investimentos e Fomento Empresarial foi ouvido na Comissão Especializada e avançou que o seu Ministério continuará a dar atenção à formação profissional e ao empreendedorismo na linha do que se tem feito no corrente ano. Também o Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, foi ouvido na primeira comissão especializada para apresentar informações sobre o Orçamento de Estado para o setor da comunicação social. O Provedor da Justiça termina a visita de trabalho à Ilha do Sal e diz-se preocupado com o aumento dos problemas sociais relacionados à infância e não só. José Carlos Delgado propõe a realização urgente de um fórum para debater a problemática da infância e a adultez na ilha. A vossa atenção para o jornal a esta hora, notícia de última hora. Pedro Brito, selecionador nacional, conhecido por bubista, acaba de ser eleito melhor treinador africano de 2025. Portanto, o Pedro Leitão Brito, o bubista, foi distinguido hoje como melhor treinador africano na Gala Cava Awards, um reconhecimento inédito que reforça, portanto, o seu impacto no futebol continental e, sobretudo, na história desportiva do país. A seleção de futebol de Cabo Verde e o seu treinador estavam entre as 3 finalistas na corrida ao CAF Awards 2025 e o bubista venceu. A distinção chega no ano em que Pedro Brito levou o país à inédita qualificação para a fase do Campeonato do Mundo, a ser disputado em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Vamos ver se ainda neste Jornal da Noite conseguimos ter aqui uma reação do selecionador nacional bubista. A cerimónia ainda acontece, portanto vamos aguardar até o fim deste jornal para ver se conseguimos ter aqui o selecionador nacional bubista eleito há instantes melhor treinador africano de 2025. Uma excelente notícia. Outras notícias neste Jornal da Noite. A Polícia Judiciária, em comunicado, diz que a Direção Central de Investigação Criminal, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada, realizou no domingo uma operação por via marítima na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde, que culminou na detenção em flagrante delito de 3 indivíduos do sexo masculino de nacionalidades portuguesa e marroquina, indiciados da prática dos crimes de tráfico internacional de droga de alto risco, associação para o tráfico de lavagem de capitais. Esta operação é enquadrada no plano de combate ao tráfico de droga por via marítima, realizada em colaboração com a MAOC da Guardia Civil Espanhola e da Marinha Naval da Mauritânia. Resultou de trocas de informação entre a PJ cabo-verdiana e parceiros internacionais, tendo esta polícia disponibilizado meios de interseção para abordar o navio veleiro quando este se encontrava na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde. No decorrer da operação foi apreendido o navio veleiro que os suspeitos utilizavam para o transporte de avultadas quantidades de cocaína, entre outras drogas, do Brasil com destino à Europa. Foram ainda apreendidas no interior da embarcação quantias monetárias em moeda estrangeira, nomeadamente 6.875 euros e 120.396 reais. Durante
a busca ao veleiro, a PJ apreendeu também outros elementos com relevância probatória para a investigação, nomeadamente telefones, satélite, uma balança de precisão e equipamentos de navegação. Na sequência, a PJ deteve os 3 indivíduos, 2 de nacionalidade portuguesa e 1 de nacionalidade marroquina, todos indiciados pela prática em coautoria de crimes de tráfico internacional de droga de alto risco, associação para o tráfico e lavagem de capitais. Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca da Praia aplicado as seguintes medidas de coação: apresentação periódica e interdição de saída do país, devendo os arguidos aguardar, sob estas medidas, os ulteriores trâmites processuais. As investigações prosseguem. São já 19h06. O Presidente da República, José Maria Neves, iniciou a sua agenda do dia com uma visita ao município de Santa Catarina de Santiago, concluindo assim a presidência na Ilha de Santiago. Visitou obras de reabilitação em curso no Polivalente e no Mercado Municipal da Assumada, destacando o papel e a relevância de Santa Catarina para a região Santiago Norte. É uma reportagem da Zuleika Semedo. Logo pela manhã, José Maria Neves reuniu-se com o autarca Armindo Freitas num encontro dedicado à análise dos principais desafios do desenvolvimento de Santa Catarina. Após a reunião, a comitiva deslocou-se ao Polivalente de Assumada e ao Mercado Novo, onde acompanhou o andamento das obras de reabilitação. Em declarações à imprensa, o chefe de Estado destacou os temas abordados no encontro, sublinhando as prioridades para o desenvolvimento local e a importância das infraestruturas em obras. Na discussão com a Câmara, não entendi, mas Santa tem uma nova dinâmica, um reposicionamento do município, no sentido de cumprir seu papel essencial que catalisa o desenvolvimento de ilha e contribui para o desenvolvimento de Cabo Verde. E no Taoja também, mas já começa um conjunto de obras estruturantes e que também trazem uma nova dinâmica para que Santa Catarina acrescenta valor e aproveita de todas as potencialidades, designadamente no domínio de agronegócio, no domínio de comércio, no domínio de desporto e também no domínio de cultura e economias criativas, para além de ecoturismo e de economia azul, tendo um centro importante que é Ribeira da Barca e Rincón. Neves considera importantes os investimentos na reabilitação do Mercado Novo, um espaço que muito contribui para a dinâmica econômica da região e o sustento de famílias de Santiago Norte. Mas também possibilita escoamento de produtos agropecuários ali na Santa Catarina. E depois é preciso continuar a investir na matadouro municipal, na transformação de produtos agropecuários para poder acrescentar valor. Mas a hora que não haja também uma infraestrutura moda polivalente, a hora que não haja pilorinho, a hora que não haja investimento na habitação social para melhorar a qualidade de vida de pessoas. O presidente deixou ainda uma mensagem aos munícipes por ocasião do aniversário do município de Santa Catarina, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do concelho. O município de Santa Catarina é de que é mais antigo de Cabo Verde, é de que é mais grande. Então espera que festa também direito, mas sobretudo serve de palco para mostrar a potencialidade que Santa Catarina tem no domínio cultural, no domínio desportivo, mas também no domínio produtivo, e mostra também a potencialidade que Santiago Norte tem enquanto contributo para o desenvolvimento de ilha e contributo para o desenvolvimento e crescimento de Cabo Verde. José Maria Neves termina sua jornada ao município de Santa Catarina com uma visita à família da vítima das chuvas de 13 de novembro.
Do interior para a Ilha do Sal, o provedor da Justiça propõe a realização urgente de um fórum para debater a problemática da infância e da adolescência na ilha. José Carlos Delgado deixou esta sugestão no final de uma visita de 3 dias à ilha, onde diz ter registado com preocupação o aumento dos problemas sociais relacionados à infância e não só. A reportagem é da Carciana Lima. Após visita de 3 dias ao Sal, o provedor de justiça leva um conjunto de preocupações, a começar pela cadeia central de Terra Boa, onde o número de jovens tem aumentado. A cadeia central do Sal, a maior preocupação que eu levo é que está com muitos jovens a partir dos 16 anos, estão na cadeia central, o que é um grande problema, apesar da cadeia também estar praticamente superlotada. Mas a maior preocupação é a população juvenil que está na cadeia na Ilha do Sal. Quer dizer, isto é uma preocupação, resulta do quê? Resulta dos problemas sociais que o Sal está vivendo, muitas também resultam também da presença do turismo. Face aos problemas sociais da ilha, que afetam sobretudo a camada infanto-juvenil, José Carlos Delgado propõe a realização de um fórum para debater a problemática, ideia que diz ter já partilhado com o presidente da Câmara Municipal e o ministro da Educação. O problema aqui maior na Ilha do Sal é um problema social, muita gente praticamente trabalha nos hotéis e os hotéis, as pessoas vão de manhã, voltam à noite e os filhos, a maior parte deles ficam na rua, ficam abandonados. Vou mandar um relatório ao mais alto nível para que se faça um fórum sobre a infância e adolescência na Ilha do Sal. Isto talvez seja em 2026, mas o Sal precisa desse fórum, é uma questão transversal, social, em que várias entidades têm que intervir, são palavras do Sr. Presidente da Câmara e também minhas, para se resolver esse problema social da infância e da adolescência. Este é um problema preocupante e o próprio, nas palavras do Sr. Presidente, o Sal tende para uma questão de emergência, ou seja, tem que se encarar essa questão com muita seriedade. O provedor de justiça diz que também não se pode ficar indiferente à problemática da droga, principalmente em Santa Maria. Se alguém diz, e alguém com responsabilidade, que está-se a vender droga como se vende em Santa Maria, como se vende drops, nós não podemos ficar indiferentes, é preciso criar condições às polícias todas para que possam, digamos, atuar nesse aspecto. Sendo uma ilha em franco progresso, com perspectivas de aumento do número de hotéis e turistas, José Carlos Delgado considera que é preciso preparar para que a Ilha do Sal não seja engolida, devendo-se investir em políticas transversais sérias, de modo a evitar surpresas desagradáveis no futuro. E a juventude do PAICV classifica o Orçamento de Estado para 2026 como eleitoralista, típico e profundamente distante das aspirações e necessidades dos jovens cabo-verdianos. Em conferência de imprensa hoje, a JPAI considerou que o documento não responde aos novos desafios e compromete o futuro das próximas gerações. Hélcio Andrade. A conferência de imprensa realizada em São Felipe, na Ilha do Fogo, teve como objetivo analisar sob a perspectiva da juventude a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2026, cujo debate está agendado para a próxima sessão da Assembleia Nacional. O presidente da juventude do PAICV, Fidel Cardoso, classificou o documento como eleitoralista e afirmou que não atende às necessidades nem às expectativas dos jovens cabo-verdianos. É um documento que, na sua essência, classificamos de eleitoralista, atípico e profundamente distante daquilo que são as aspirações e as necessidades dos jovens cabo-verdianos. Trata-se de um orçamento que, em vez de responder às necessidades reais do país, continua a não dar respostas para o presente e o futuro da juventude, reduzindo investimentos estratégicos, agravando o endividamento e aumentando a exposição do país a dívidas de curto prazo que comprometem naturalmente o futuro das próximas gerações. Fidel Cardoso considera que o Orçamento do Estado para 2026 foi apresentado em véspera das eleições e assenta mais em propaganda e promessas do que em propostas e soluções concretas. Que não determina e não quantifica o número de empregos a serem criados,
não combate a precariedade laboral, não valoriza os jovens técnicos recém-formados e não cria incentivos para combater a fuga de talentos, uma das ameaças maiores ao futuro do país, quando se sente claramente os impactos da escassez de mão de obra em vários setores vitais da economia de Cabo Verde. De acordo com os dados do INE, entre 2016 e 2024, a taxa de atividade em Cabo Verde caiu de 63,7% para 58,3%, enquanto que a taxa de inatividade subiu de 36,3% para 41,7%. Segundo o presidente da JPAI, o país vive num contexto marcado por imigração massiva, escassez de mão de obra qualificada e um progressivo empobrecimento das famílias. Fidel Cardoso alerta que, perante este cenário, o orçamento do Estado aprofunda as fragilidades existentes e coloca em risco a sustentabilidade do desenvolvimento do país. O governo insiste em afirmar que este orçamento está a reforçar o ensino superior, mas a realidade veio a confirmar que os compromissos para a década do MPD com a resolução do crónico problema das propinas em dívidas dos estudantes e da grande exclusão dos estudantes por razões económicas que afastam milhares de jovens do acesso e da permanência no ensino superior não foram cumpridas. No domínio da habitação, o dirigente criticou a ausência de políticas eficazes do governo, lembrando que os jovens continuam afastados dos centros urbanos devido à falta de condições e à inexistência de programas reais de apoio ao arrendamento ou à compra da primeira habitação. JPAI a classificar o Orçamento de Estado para 2026 de eleitoralista e distante da juventude. O ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial disse hoje em sede da terceira Comissão Especializada que o Orçamento de Estado para 2026 continuará a dar atenção à formação profissional e ao empreendedorismo na linha do que se tem feito no corrente ano. Eurico Monteiro destacou que no capítulo da formação, atenção particular será dada aos setores do turismo e da construção civil. A acompanhar esteve o jornalista Eugênio Teixeira. Fora os setores empresariais com autonomia financeira, o Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial conta com o bolo que ronda 1.800.000 contos, verbas, segundo Eurico Monteiro, canalizadas, entre outras, na continuidade da formação profissional. Temos projeções que apontam qualquer coisa na área da formação profissional para abranger cerca de 11.700 jovens e nós temos também nos estágios profissionais para abranger 2.060 beneficiários. Temos um programa de apoio à contratação para abranger 250 empresas e temos um programa de empreendedorismo para beneficiar cerca de 2.000 projetos de empreendimento. Portanto, isto é a continuidade daquilo que temos vindo a fazer em 2025. E na área, portanto, da atração, portanto, do investimento, nós também verificamos aqui, digamos, o reforço da capacidade da Trade Invest, aumentar a sua presença, portanto, no mercado externo e em também qualificar-se internamente para poder responder mais assertivamente às iniciativas de investimento. No capítulo da formação profissional, Monteiro destacou a aposta nas áreas do turismo e da construção civil. Nós achamos que em 2026 devemos dar uma atenção muito especial à construção civil e ao setor do turismo. E até porque são setores que estão ligados, quer dizer, nós não podemos aumentar a nossa capacidade, digamos, de oferta turística, temos a procura e hoje a nossa capacidade de oferta está abaixo, portanto, da procura. Nós não conseguimos aumentar isso se não houver instalações, se não houver estabelecimentos hoteleiros, ou seja, se não houver também construção civil. Mas também os setores que apoiam a construção civil, geralmente, portanto, a manutenção industrial. Nós estamos aqui nesta área também se lida com equipamentos e máquinas, com equipamentos pesados e que necessitam também desta área, portanto, a intervenção, portanto, na manutenção industrial. Para aumentar a capacidade de formação profissional, o Ministro fala na expansão das estruturas formativas. É por isso também temos um programa de expansão dos centros de formação profissional e um programa também de centros de excelência de formação profissional. E vamos agora abrir um polo da Escola de Hotelaria e Turismo, portanto, em São Vicente, e vamos também inaugurar o Centro de Formação em Porto Novo e tem também ali uma unidade que é dedicada também ao setor também hoteleiro, este turismo hoteleiro, e também estamos a reforçar as escolas, como agora Variante e Santa Cruz, portanto Fogo, para aumentar a nossa capacidade de formação e a formação que responde às necessidades do mercado. Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, após a audição na terceira Comissão Especializada do Parlamento. E o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro também foi ouvido hoje na primeira Comissão Especializada para apresentar informações sobre o Orçamento de Estado para o setor da comunicação social. Durante a audição, Lourenço Lopes disse nos últimos anos
que tem havido reforço de meios na comunicação social pública, com realce para Infopress, RTC no tocante ao Fundo de Compensação do Serviço Público e apoios concedidos aos órgãos privados, setor que o governante reconhece merecer ainda mais incentivos. De novo, Eugênio Teixeira. Sem ter avançado números concretos no que tange ao bolo do Orçamento de Estado para 2026, Lourenço Lopes afirmou que o Governo estará a envidar esforços para, no quadro da especialidade, serem reforçados meios para apoiar o setor privado da comunicação social. As exigentes eleições legislativas e presidenciais de 2026. É nosso entendimento e estaremos até ao fecho do Orçamento do Estado, até ao fecho da discussão na especialidade, estaremos a envidar todos os esforços para que possamos ter um reforço daquilo que são os meios para os órgãos privados de comunicação social para o ano de 2026, seja no quadro do Orçamento do Estado, seja a nível da cooperação internacional, que estamos a trabalhar nesse sentido para empoderar cada vez mais o setor privado. No que tange ao setor público, o governante disse que a Infopress já foi cumprida em cerca de 95% os projetos e necessidades da Agência de Notícias. No que toca à RTC, Lourenço Lopes falou do plano de negócios. Quanto ao PCCS da empresa pública de rádio e televisão, Lopes adiantou. Em relação ao PCCS, ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários, que é um grande objetivo da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, à semelhança da Infopress, nós temos também que prosseguir com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários e estaremos a aguardar uma proposta do Conselho de Administração que eu sei está a trabalhar nesse importante instrumento para os trabalhadores da Rádio e Televisão Cabo-Verdiana. Será aprovado brevemente em sede da Assembleia Geral da RTC, que é o Estado. Estará disponível para avaliar todos os investimentos estruturantes que serão apresentados pelo Conselho da Administração da Rádio Televisão Cabo-Verdiana. Um dos assuntos levantados na audição prende-se com a questão da publicidade nos órgãos de comunicação social. Eis o que disse o secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro. Devo aqui dizer que já temos pronto a proposta de decreto-lei sobre a publicidade institucional. Vamos ver se nos próximos tempos conseguimos dotar os órgãos de comunicação social, dotar o país desse decreto-lei sobre a publicidade institucional, que irá permitir um maior acesso à publicidade por parte dos órgãos privados de comunicação social em Cabo Verde, porque é um instrumento verdadeiramente importante para melhorar o ambiente em que laboram esses média privados. Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Lourenço Lopes, falando à imprensa no final da audição, na primeira comissão especializada no quadro do Orçamento de Estado para 2026. São já 19h22, Jornal da Noite da RCV. A Feira Internacional de Cabo Verde vai mesmo ter instalações próprias e modernas. O projeto vai ser socializado dentro, mais tardar, em janeiro do próximo ano. O anúncio foi feito há instantes pelo Primeiro-Ministro na abertura da edição 2025 da FIC, Levi Salomão. O chefe do governo respondia ao repto lançado pela administradora delegada da FIC, Angélica Fortes. Defende que a FIC deve ter melhores condições, melhores instalações que não as atuais do hangar no antigo aeroporto da Praia, que já não oferece as condições necessárias. Ulisses Correia Silva garantiu que a FIC vai passar a funcionar num centro de convenções multifunções. O projeto está prestes a ser concluído. Temos já em fase muito avançada a criação de um centro de convenções multifunções. Aqui neste espaço, para albergar não só as feiras, congressos, conferências, concertos, numa abordagem multifuncional. Ainda este ano, antes de finais de dezembro, o projeto será apresentado para ser socializado e nos próximos tempos seguramente estaremos com melhores condições para a realização de feiras, mas de feiras com regularidade ao longo do ano, nas suas diversas vertentes, mas também de congressos, de conferências, de espetáculos de alto nível, porque a cidade da Praia merece ter este empreendimento. A 28ª edição da FIC
reúne mais de 150 expositores de empresas oriundas do Senegal, São Tomé e Príncipe, Gâmbia, Brasil, Portugal, França e Espanha, além de empresários que participam a título individual. Em representação dos empresários, o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, definiu Cabo Verde como país de oportunidade e estimulou o governo a uma maior aposta na classe empresarial. Juntos poderemos fazer de Cabo Verde um verdadeiro laboratório de desenvolvimento sustentável, inovação africana e progresso humano. Somos a determinação. Os empresários é a matriz, Sr. Primeiro-Ministro, do desenvolvimento. Sem eles não poderá existir políticas que possa sobreviver. E é com eles que temos que fazer essa caminhada e é a eles que devemos dar atenção e valorização e dar-lhes os instrumentos necessários para que haja um desempenho com qualidade, com determinação e, acima de tudo, que possamos alavancar o país que nós todos almejamos e queremos. A Feira Internacional de Cabo Verde, edição 2025, decorre até o dia 22 de novembro, sábado próximo. FIC, este ano a realizar-se na cidade da Praia. Unicef, através da representação em Cabo Verde, oferece viatura à delegação do ICA em São Vicente. O representante do organismo no país garante continuidade da ação solidária. Parceria grandiosa, notou a secretária de Estado da Família e Inclusão Social. A oferta é ainda para a delegada do ICA em São Vicente, de valor inestimável. Arnaldo Borges. Não se trata, por isso, apenas da reposição de um meio material indispensável para o funcionamento da instituição, reconhece Diva Gomes, delegada do ICA em São Vicente. Trata-se de um gesto de solidariedade institucional que reafirma o compromisso do Unicef com a defesa e proteção dos direitos da criança em Cabo Verde. É uma demonstração clara da parceria existente, do reforço da confiança entre instituições e de responsabilidade partilhada. Partilha que tem garantia de continuidade, assegura David Mettern, representante do Unicef em Cabo Verde, esta tarde, no momento da entrega da viatura IAS, que substitui as outras de que dispunha o ICA, entretanto danificadas pelo mau tempo de agosto passado. Em muitas situações, os técnicos do ICA percorrem distâncias significativas, realizam visitas domiciliares e acompanham crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Que este momento simbolize o nosso compromisso de continuar a avançar rumo a um sistema de proteção da criança e do adolescente cada vez mais robusto, mais próximo das comunidades e mais capaz de garantir que meninas e meninos em Cabo Verde crescem com dignidade, segurança e esperança. Contem conosco, contem com a Unicef. Note junto, nos está junto e muito obrigado. A secretária de Estado da Inclusão Social sublinha a grandiosidade de uma cerimónia simbólica e salienta o valor da parceria com a Unicef. Portanto, é uma parceria fundamental, sobretudo na área da infância, que tem conseguido grandes ganhos a nível de implementação de projetos fundamentais, mas também grandes ganhos em termos de intervenção comunitária, de sensibilização da nossa sociedade de uma forma geral e de criação de instrumentos de gestão e instrumentos também importantes, como ferramentas importantes para o desempenho das nossas funções, o desempenho dos técnicos, bem como o alcance dos objetivos preconizados pelo Governo. Com colaboração de uma parceria que tem garantia de continuidade. A Universidade do Mindelo apresentou esta tarde oficialmente o projeto internacional IMPAR, financiado pela União Europeia, que visa o reforço do papel das instituições de ensino superior de Angola, Moçambique, Cabo Verde e Europa como aliadas das mulheres na construção de um futuro mais justo, sustentável e inclusivo. A reportagem é do Albertino Brito.
A apresentação do projeto internacional IMPAR engloba universidades de Angola, Moçambique e Cabo Verde através da Unimindelo e conta com parceiros europeus da Espanha e Portugal, conforme avançou esta tarde para a Rádio de Cabo Verde a coordenador local. Segundo Risandra Soares, o projeto IMPAR tem como objetivo principal o empoderamento das mulheres e jovens africanas. Com um enfoque na economia social nessa região. O objetivo essencial é que elas, querendo começar pequenos negócios, querendo iniciar atividades em diversas áreas ou domínios, tenham pelo menos formação de várias áreas, de várias competências que nós vamos aqui, através desse projeto, oferecer. Começa por cursos de empreendedorismo no feminino, a nível social e comunitário. Depois passa por também possibilidades de conhecerem ferramentas onde podem incubar e acelerar empresas que já tenham, mas que precisam, se calhar, de mentoria para que o negócio resulte e tenha resultados mais positivos, né? O projeto IMPAR tem a duração de 3 anos e a sua montagem começou no ano passado, de acordo com Risandra Soares. E o desafio maior desse projeto foi, sem dúvida, o facto de nós estarmos a falar de regiões que hipoteticamente poderiam ser similares que essa vertente africana que nós temos nesse projeto, mas depois olhamos para dentro de cada um desses países, Cabo Verde, Angola e Moçambique. O maior desafio foi criar aqui cursos e ofertas de ferramentas que fossem similares para todas essas regiões. A coordenadora do projeto IMPAR em Cabo Verde reconhece que o nível de desenvolvimento de cada região é diferente. As mulheres lidam diariamente com questões diferentes. Portanto, aqui, quando falamos em empoderar as mulheres, nós queremos que as nossas jovens e mulheres que já tinham uma atividade ou que queiram desenvolver uma atividade tenham aqui um acolhimento nas universidades para a sua formação. Coordenadora do projeto IMPAR, que é financiado pela União Europeia e visa o empoderamento das mulheres e jovens africanas, tendo como aliadas as universidades de Angola, Moçambique e Cabo Verde, em parceria com instituições de ensino superior da Espanha e Portugal, apresentou hoje oficialmente o projeto nas instalações da Unimindelo em São Vicente. Uma última notícia neste jornal. O Ministro do Desporto e da Juventude reconhece que um dos desafios nos quartéis militares é a falta de infraestruturas desportivas próprias para o desporto. Carlos Monteiro fez estas declarações durante o discurso de abertura da 15ª edição dos Jogos Militares Nacionais, sob o lema 58 anos de marcha rumo a grandes conquistas. Do canto, Monteiro afirma que o governo está atento para apoiar projetos concretos e alinhados com as necessidades das Forças Armadas. Naturalmente, todos reconhecemos que ainda existem desafios, nomeadamente no que se refere à necessidade de infraestruturas desportivas próprias nos quartéis. O Governo está atento e continuaremos disponíveis para analisar e apoiar projetos concretos, com viabilidade e alinhados com as necessidades das Forças Armadas. Permitam-me destacar uma parceria muito importante que estabelecemos em concreto, que é o desenvolvimento do Centro de Alto Rendimento Desportivo, com uma das infraestruturas a ser trabalhada quase de raiz dentro do espaço da região militar na Ilha do Salto. Por sua vez, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Contra-Almirante Manuel António Pereira Semedo, apelou aos militares respeito mútuo e fair play durante os Jogos Militares Nacionais e que a competição seja de sã camaradagem. Lembre-se de que não é possível vencer sempre. Por isso, cada vitória deve ser valorizada, não apenas pelo resultado, mas pelo que representa na afirmação dos valores que partilhamos enquanto militares e cidadãos. Que cada vitória seja motivo de orgulho e cada derrota motivo de reflexão e de crescimento. Os Jogos Militares Nacionais decorrem de hoje até o próximo dia 28 de novembro de 2025, com o intuito de promover a confraternização, a valorização do desporto militar e o fortalecimento da condição física e moral dos efetivos. Já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. O selecionador nacional Pedro Brito, conhecido por Bubista, acaba de ser eleito o melhor treinador africano 2025.
Polícia Judiciária prende veleiro e detém 3 suspeitos de tráfico internacional de droga na Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde. O Presidente da República esteve hoje de visita ao Concelho de Santa Catarina de Santiago depois de visitar algumas obras. O chefe de Estado mostrou-se bastante agradado com o que chama de nova dinâmica de governação local e destacou o papel e a relevância de assumada para a região Santiago Norte. Juventude do PAICV classifica o Orçamento de Estado para 2026 como eleitoralista e distante da juventude. O presidente da JPAI diz mesmo que o documento compromete o futuro das próximas gerações. E esta tarde, o ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial foi ouvido na comissão especializada e avançou que o seu ministério vai continuar a dar atenção à formação profissional e ao empreendedorismo na linha do que se tem feito no corrente ano. Também o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro foi ouvido na comissão especializada para apresentar informações sobre o orçamento de Estado para o setor da comunicação social. O provedor de justiça termina a visita de trabalho à Ilha do Sal e diz-se preocupado com o aumento dos problemas sociais relacionados à infância e não só. José Carlos Delgado propõe a realização urgente de um fórum para debater a problemática da infância e adolescência na ilha. 19h35. Termina este Jornal da Noite para hoje, 19 de novembro. A todos a continuação de uma ótima noite, um bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.